Olá, fãs de cultura geek. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos de um dos meus superpoderes favoritos em toda a ficção, manipulação conceitual. Já peço de antemão que deixem seu like, se inscrevam e compartilhem o vídeo com quem vocês conheçam que tenham interesse em assuntos relacionados a power scaling. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O que é a manipulação conceitual? A manipulação conceitual é o poder de manipular, reescrever e dimensionar conceitos. É uma variação da semi-onipotência, bem como um subpoder do domínio conceitual e da manipulação da metafísica. Também é uma versão menor da manipulação de planos conceituais e manipulação absoluta de conceitos. Entendi, mas o que isso significa exatamente? Bom, explicando de forma clara. O usuário pode manipular os conceitos existentes, controlando uma, várias ou todas as partes deles, sendo capaz de alterar conceitos e sua definição, moldar e destruir esses conceitos, criar novos conceitos ao distorcer ideias universais ou simplesmente criá-los do nada, compatibilizando-os para que sejam consistentes em relação aos conceitos existentes. Um conceito é uma ideia ou definição mental para qualquer coisa concreta ou abstrata, como conceito de tempo ou de espaço, por exemplo. Embora a ideia contemporânea de conceito diga respeito não a um ente real, mas sim a um ente ideal, uma representação criada mentalmente ao capturar elementos para descrever a realidade de um corpo ou objeto através do raciocínio, sem interação física. Na ficção, entende-se que o usuário é capaz de maximizar a manifestação desses conceitos mentalmente criados sobre a realidade, afetando o ente real através da manipulação do ente ideal. Ao criar um conceito, o usuário é capaz de definir suas bases fundamentais e aplicá-lo de várias maneiras ou alterar conceitos existentes como realidade, ciência, magia, religião, filosofia, espaço, tempo, ordem, caos, leis e semelhantes para atingirem novos patamares de efeito ou simplesmente diminuí-los em vários graus. Espero que tenham entendido o que esse poder significa. Agora irei falar das habilidades desse poder. Eu vou dividir as habilidades da manipulação conceitual entre habilidades resumidas e habilidades detalhadas. Habilidades resumidas. Criação conceitual. A capacidade de criar um novo conceito, seja através de algum tipo de força ou simplesmente cria-lo do nada. Com a criação de um novo conceito, ao aplicá-lo à realidade, sua representação passará a existir em determinado universo de forma instantânea. Exemplo: em um mundo onde a magia não existe, o usuário poderia simplesmente criar tal conceito e aplicá-lo à realidade assim fazendo a magia surgir nesse mundo. Destruição conceitual. A capacidade de destruir um ou mais conceitos. A destruição desses conceitos resultará na aniquilação total de tudo que esse conceito representava. Exemplo: destruir o conceito da vida resultará na aniquilação total de todos os seres vivos. Alteração conceitual. A capacidade de causar mudanças nos conceitos alterando seus significados e utilidades. Exemplo: ao fazer mudanças no conceito de realidade, a própria realidade mudará para se adaptar a essa nova interpretação aplicada sobre ela. Ataques conceituais. Pode usar ataques que afetam seu alvo a nível conceitual, ou utilizar um determinado conceito para infligir dano ao seu alvo. Exemplo: um ataque que corte o conceito de vida do oponente o fazendo morrer instantaneamente devido a sua vida ter sido cortada, ou induzir o conceito de fogo sobre seu oponente o fazendo entrar em combustão. Ancoragem conceitual. O usuário pode ser imune a qualquer poder que mexe com conceitos, como caos, ordem, magia, tempo, espaço, causalidade, realidade, etc. Absorção conceitual. O usuário pode absorver conceitos. Absorver um conceito, o usuário pode usufruir de suas capacidades. Exemplo: absorver o conceito da magia o permitirá ter acesso a diversas formas de magia. O limite dessa habilidade dependerá do próprio entendimento do usuário sobre o conceito que ele absorveu. Contenção conceitual. A capacidade de capturar e prender conceitos em algum objeto ou recipiente. Exemplo: pegar o conceito da bondade e prende-lo em algum lugar assim fazendo toda a bondade do mundo sumir enquanto esse conceito estiver preso. Defesa conceitual. Utilizando conceitos como forma de defesa. Exemplo: aplicando o conceito de indestrutibilidade em si mesmo ou em algo para torná-lo indestrutível. Empoderamento conceitual. A capacidade de se fortalecer usando conceitos. Exemplo: aumentar sua velocidade ao modificar o próprio conceito de velocidade em si mesmo. Materialização conceitual. A capacidade de manifestar objetos com propriedades conceituais. Exemplo: um relógio que pode ser usado para controlar o tempo, ou uma pedra que dá ao seu portador controle sobre a magia, etc. Habilidades detalhadas. As habilidades a seguir são habilidades que o usuário pode ter através dos poderes mencionados acima. Preparem-se, porque essa parte vai ser longa. Arsenal semi-completo. Manipuladores conceituais podem alterar seu próprio conceito para conseguirem quase todos os poderes que eles quiserem. Onificência.
Onisciência é a capacidade de criar absolutamente tudo e qualquer coisa sem nenhum tipo de limite. O usuário pode alcançar esse feito através da criação de conceitos. Destruição absoluta. O usuário pode destruir absolutamente tudo o que ele quiser ao destruir o conceito dessa coisa. Manipulação de magia. Pode manipular toda e qualquer forma de magia existente, simplesmente criando, alterando ou destruindo o conceito de magia. Manipulação de antimagia. Pode criar, alterar ou destruir o conceito de antimagia. Manipulação de imaginação. O usuário pode controlar o conceito de imaginação, assim podendo definir o que é a imaginação e como ela afeta o mundo à sua volta. Ele poderia até mesmo fazer com que a imaginação não fosse diferente da realidade, assim fazendo com que a imaginação de todos os seres vivos se tornasse real. Manipulação de sonhos. Pode alterar o conceito de sonho de várias formas, seja alterando o significado de cada sonho, fazer sonhos virarem realidade ou apagar esse conceito para que as pessoas deixem de sonhar. Manipulação de emoções. Da mesma forma que os sonhos, o usuário pode modificar o conceito de emoção para que cada emoção tenha um efeito diferente. Exemplo, ele poderia fazer com que o medo desse força e incentivo, fazendo com que alguém que sinta medo em vez de fugir acabe encarando seu medo. Manipulação da lógica. A lógica é um dos conceitos mais importantes e abrangentes, pois é ela que traz coerência e razão ao mundo. Modificar o conceito de lógica, ou até mesmo destruí-lo, pode fazer com que toda a realidade se comporte de forma irracional e sem sentido. Manipulação de paradoxo. Ao modificar o conceito de lógica para fazer com que coisas sem sentido e irracionais se tornem algo comum e recorrente. Exemplo, fazer com que um espaço dentro de um quarto seja milhares de vezes maior por dentro em comparação com o lado de fora. Manipulação da realidade. Ao criar, destruir ou alterar conceitos, toda a realidade muda para se adaptar a essa nova interpretação imposta sobre ela. Manipulação da irrealidade. O usuário pode o próprio conceito de irrealidade, assim alterando tudo que não é real. Também pode fazer com que algo que não seja real se torne real ao modificar os conceitos desse algo ou até mesmo criar o seu conceito. Manipulação da existência. O usuário pode modificar o próprio conceito de existência, determinando o estado de ser de cada coisa na realidade, alterando sua forma, natureza, história e progresso de forma a transformar por completo toda a vida e trajetória desse ser até o momento. Manipulação do espaço-tempo. Modificando os conceitos de tempo e espaço para mudar suas funcionalidades, leis e estrutura. Exemplo, mudar o conceito de fluxo temporal seja fluido em vez de linear, assim permitindo que todos possam viajar no tempo, ou modificar o espaço para aumentar, reduzir, curvar ou deformar a estrutura espacial de um determinado local. Manipulação de definição. O usuário pode alterar as definições dos conceitos, mudando seus significados, e assim, mudando quem eles são. Exemplo, mudar o significado do conceito de humano pro significa do conceito de laranja, assim fazendo todos os seres humanos do universo virarem e agirem como laranjas. Manipulação de equilíbrio. Ele pode alterar todo o equilíbrio da realidade ao modificar conceitos binários. Manipulação de elementos conceituais. O usuário pode criar e manipular elementos conceituais, elementos que vão além do plano físico, capazes de afetar a própria essência fundamental de tudo. Exemplo, um fogo que queima as memórias de uma pessoa em vez do corpo. Eles também podem modificar o conceito dos elementos já existentes para alterar seus efeitos. Exemplo, modificar o conceito de água para que a água queime ao invés de molhar. Manipulação de energia conceitual. O usuário pode produzir energia conceitual, uma forma de energia que afeta diretamente outros conceitos. Ele também pode manipular o próprio conceito das energias físicas, assim mudando suas propriedades. Manipulação de matéria conceitual. O usuário pode criar e manipular matéria derivada de conceitos. No caso, ele pode converter conceitos abstratos em matéria física. Exemplo, um metal feito de puro ódio ou uma pedra feita de tempo. Manipulação de força conceitual. O usuário pode controlar forças conceituais, que seriam forças ligadas a conceitos abstratos, como criação, destruição, ordem, caos, vida, morte, etc. Manipulação de conhecimento. O usuário pode manipular todo o conhecimento que se tem sobre os conceitos que ele controla. Manipulação mental. O usuário pode implementar ideias nas mentes dos outros, assim mudando sua personalidade, emoções, crenças, etc. Manipulação da ordem. O usuário pode manipular o conceito da ordem, determinando seu significado, propriedades e efeitos sobre a realidade. Manipulação do caos. O usuário pode manipular o conceito do caos, podendo fazer o caos agir como ele quiser e até mesmo apagar o caos da existência. Manipulação da ciência. O usuário pode manipular as leis da ciência e da física no geral ao alterar as leis fundamentais da ciência de acordo com a concepção dele. Manipulação da vida e manipulação da morte. O usuário pode manipular ambos conceitos de vida e morte ao seu bel prazer.
podendo criar seres vivos, manipular a fonte de toda a vida, matar alguém com um simples olhar, manipular almas, controlar o mundo dos vivos e dos mortos, etc. Manipulação da metafísica. O usuário pode controlar os conceitos da metafísica, que são ideias que estão além da física convencional, como a magia, divindades, etc. Manipulação de crenças. O usuário pode manipular em que as pessoas acreditam, simplesmente impondo conceitos de crença nas mentes deles. Manipulação de religião. O usuário pode manipular o conceito de religião, podendo criar uma religião nova ou alterando os conceitos das já existentes. Exemplo: poderia mudar completamente o conceito do cristianismo, fazendo os cristãos acreditarem que Jesus nunca existiu. Manipulação de filosofia. A filosofia é um dos ramos mais dominados pelos conceitos, pois é uma área onde as pessoas precisam pensar e idealizar. Sendo assim, dominar a filosofia é uma das maiores qualidades da manipulação conceitual. Manipulação da causalidade. Ao mexer com conceitos fundamentais, é possível alterar o funcionamento da causa e efeito das coisas. Exemplo: alterar o conceito de fogo para que em vez de queimar ele congele seu algo, ou apagar o conceito de fogo para que o fogo em si deixe de existir, ou simplesmente impor o conceito de queimação sobre algo para que esse algo queime mesmo que não esteja em chamas. Manipulação de superpoderes. Ao modificar o conceito de algo, isso também afetará o poder que deriva desse algo. Exemplo: se o usuário mudar o conceito de água, isso vai indiretamente afetar os poderes dos usuários de manipulação da água. Manipulação de possibilidade. Controlar o conceito de impossibilidade para fazer com que algo seja possível. Manipulação de impossibilidade. Pode impor o conceito de impossível em algo, assim fazendo esse algo seja totalmente impossibilitado de fazer alguma coisa. Manipulação de perspectiva. O usuário pode manipular a forma como a qual as pessoas percebem os conceitos à sua volta. Exemplo: alterar a forma como a qual o tempo age para um determinado ser, fazendo com que para ele o tempo passe mais rápido. Isso não apenas vai fazer ele notar o tempo passando mais rápido, o tempo literalmente vai passar mais rápido para ele, fazendo ele envelhecer mais rápido. Manipulação do bem. O usuário pode manipular o conceito de bondade, determinando o que significa ser bom e quem ou o que é bom. Manipulação do mal. O usuário pode manipular o conceito de maldade, da mesma forma que o de bondade. Bem, essas são as habilidades que se pode ter com esse poder. Ficou um pouco longo, e acreditem, tem muito mais além disso, pois tudo que existe no nosso mundo é definido por um conceito, mas eu prefiro não chegar a esse ponto de falar todos. O vídeo ia ficar demasiadamente grande. Enfim, vamos falar agora das limitações desse poder. Limitações. Esse poder é fraco contra a manipulação absoluta de conceitos. Esse poder é totalmente inútil contra oponentes com domínio conceitual. O usuário pode estar limitado a manipular apenas um ou alguns poucos conceitos. O usuário pode ser capaz de usar e controlar apenas conceitos que sejam compreensíveis ou consistentes com outros conceitos já existentes. O usuário pode ser incapaz de criar ou controlar conceitos de forma a torná-los contraditórios ou conflitantes com outros conceitos. Por exemplo, ele seria incapaz de criar o conceito de uma temperatura abaixo do zero absoluto, visto que, em tese, o conceito de zero absoluto já representa a mais baixa temperatura possível. O usuário é incapaz de produzir efeitos contraditórios ou irreais com esse poder. Usuários da transcendência conceitual são imunes a esse poder, pois eles estão além de todos os conceitos. Usuários de ancoragem conceitual são imunes a esse poder, pois o conceito deles não pode ser mudado. Usuários de oniseparação são imunes a esse poder, pois eles estão separados de absolutamente tudo, incluindo conceitos. Usuários de imunidade absoluta a superpoderes são imunes a esse poder, pois eles são totalmente imunes a todo e qualquer tipo de poder. Agora vamos citar os usuários da ficção que possuem esse poder. Agathodaemon, em mitologia greco-romana. Parabrahma, em hinduísmo. Ensolfain, em cabala. Deus, em criador de estrelas. Metatron, em Unson. Uriel, em Unson. Rei Cometa, em Unson. The One Above All, em Marvel Comics. Feiticeira Escarlate, em Marvel Comics. Sir James Jaspers ou Mad Jim Jaspers, em Marvel Comics. Doutor Estranho, clássico, em Marvel Comics. Monstro do Pântano, em DC Comics. Centaur, em The Elder Scrolls. Deuses Adou, em Shinza Bancho. Deuses Gudou, em Shinza Bancho. Subete Kanzaki, em Aquarion Logos. A Ideia do Mal, em Berserk. Bruxas e Feiticeiros, em Umineko no Naku Koruni. Madoka Kane, em Puella Magiverse. Odin, em Fortíssimo. Akasha, em Nasuverse. Gilgame CCC, em Fate Extra CCC. Bebê, em Fate Extra CCC.
Klein Moretti, em Senhor dos Mistérios. Arceus, em Pokémon. Giratina, em Pokémon. Lucemon X, em Digimon. Seraphon, em Digimon. Kevin Midas, em The Eyes of Kid Midas. A Vontade de Honkai, em Honkai Impact 3RD. Os Irmãos Morte, em Fundação SCP. SCP-001, Twisted Gears Cactus Proposta, O Deus Quebrado, em Fundação SCP. Rei Escarlate, em Fundação SCP. O Portador da Luz, a Estrela da Manhã, Aquele quem fez escuridão e ele quem fez-los, em Fundação SCP. SCP-2719. Interior, em Fundação SCP. SCP-4755. Humores da Boca, em Fundação SCP. SCP-3812. Uma Voz Atrás de Mim, em Fundação SCP. Dr. Jack Bright, em Fundação SCP. SCP-2510. O Estado Sobrenatural, Cânon Estendido do Ramo Chinês, em Fundação SCP. ROS, em CNU. Usuários do Controle do Caos, em Sonic the Hedgehog. Ishibi Yozubi, em Bleach. Bom, assim concluímos mais um vídeo. A manipulação conceitual é um poder muito versátil e complicado de entender. Eu mesmo demorei bastante para conseguir compreender a complexidade dessa habilidade. Tentei explicar da forma mais clara possível como ele funciona. Espero que tenham entendido. Como eu disse no vídeo da manipulação do caos, nem todos os usuários de um determinado poder podem usufruir de todas as suas capacidades. Na manipulação conceitual, por exemplo, existem personagens que não podem criar conceitos, apenas controlar os que já existem. Existem personagens que não podem manipular conceitos, apenas criar, ou personagens que só podem destruir conceitos. Enfim, muito obrigado por assistirem e até a próxima.